Meus queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus, e hoje o tema é: Deus não está acima de todos, mas está entre nós. Disse uma ex-BBB, e realmente a pergunta é essa: será que alguma confusão houve? Mas o importante é, vamos ver, será que você que participa da escola bíblica dominical, às vezes você ficou dormindo, ou talvez você nunca foi. E isso que acontece na igreja. Irmãzinha, você foi para a igreja, mas você não aprendeu a palavra. Vou te falar uma coisa. Primeiro, o que está confundindo ali é o reino de Deus. Jesus disse, sim, quando os fariseus, e o vídeo anterior que eu fiz estava falando sobre isso mesmo, sobre o reino de Deus. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, indagaram a Jesus sobre como o reino de Deus ia se manifestar, Jesus disse que o reino de Deus não ia vir com aparência visível, mas que o reino de Deus está entre vós. E esse entre vós não é Jesus, é o reino de Deus. Para nós termos bem claro o que a Bíblia fala sobre Jesus, nós podemos ir e nos remeter a Filipenses 2, quando Paulo muito bem explica como que Deus, sendo o Deus acima de todas as coisas, ele desceu aqui para caminhar entre nós, para andar entre nós. Sim, ele foi o Emanuel, ele foi o Deus conosco, ele andou entre nós. E aqui nós podemos ler, como disse, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que o mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Isso aconteceu só num pequeno período de tempo. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu nome acima de todo nome. Agora sim, o nome de Jesus já não está entre nós. O nome de Jesus é um nome que tem todo o poder, um nome que está acima de todo nome, um nome que está por sobre todas as coisas, é um nome que é acima de todo e de todos. Esse é o nome de Jesus. E quando nós podemos ver mais alguma questão que possa nos trazer essa confusão à igreja, assim como Deus disse, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E na verdade, hoje nós temos que falar sobre o que ou o quem é o nosso Deus. O nosso Deus, como que eu posso conhecer Ele? Será que eu posso conhecer Jesus através de uma revelação transcendental? Oh, Deus hoje desceu e falou comigo. Ou realmente a gente só tem uma maneira de conhecer Jesus, Deus, o Pai, através de o único, o representante, aquele que veio, aquele que era o próprio Verbo, aquele que estava no princípio, aquele que era o próprio Deus, que se esvaziou de si mesmo e se fez carne. Habitou entre nós, sim, mas hoje está sentado à destra do Pai. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós devemos aprender, esse é o Deus que as Escrituras nos ensinam. E a única forma de nós conhecermos esse Deus é através da sua palavra. Por isso que quando nós podemos ver o que a Bíblia nos fala sobre a própria Bíblia, a Bíblia no Salmo 132, acho que no versículo 8, diz que o Deus colocou a sua palavra acima de todo o seu nome. Acima de todo o seu nome significa que ele colocou a sua palavra, ele limitou-se, né, a si mesmo através da sua palavra. Será que ele se limitou? Não, porque ele não precisa se limitar. Só que tudo que ele garante para você, que é o seu caráter, que é o Deus, e a única forma de conhecê-lo é através da sua palavra. A sua palavra e as palavras da sua boca, como disse no Salmo 36, no versículo 3, os seus ele fez por sua palavra, ele criou os seus por sua palavra. Ele é aquele que manda a sua palavra, e disse Salmo 147, 18, Jesus, o próprio Deus encarnado, falando com ele mesmo, com o seu Pai, com Deus Pai, através da oração, ele diz assim:
Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a única palavra que nós temos, não é o que eu acho. Eu acho que Deus é assim. Eu ouvi falar, eu vi uma partezinha, eu só peguei uma verdade, trouxe para mim de acordo com aquilo que me convém. E aí eu expresso esse Deus, esse Jesus, que é aquele que faz satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades físicas, fisiológicas e o meu pecado. Esse é o Deus que eles escolhem, mas nós não. Nós, assim como Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se fez homem e cumpriu, se fez servo, se humilhou até a morte, ele que nos deu esse exemplo, nós devemos fazer a mesma coisa, porque o único, o verdadeiro é aquele Jesus, não o que você quer, mas é o que eu quero, é o que eu não quero, mas aquele que me muda, aquele que me transforma, aquele que me mostra quem é verdadeiramente o Pai, aquele que veio para te salvar, para me salvar, para cumprir aquilo que nós não podíamos cumprir. E para deixar por último, só para ver o que fala a esses corações, eu vou trazer o livro de Romanos no capítulo 8, no capítulo 1, perdão, quando Paulo explica muito bem como que a humanidade estava naquele tempo, mas é a mesma humanidade que está agora. Quando ele disse que o Evangelho, no versículo 3, diz a respeito do seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mas, meus irmãos, ninguém quis saber disso. Em tudo, as pessoas, ele estava pronto para anunciar o Evangelho, mas o importante que o Evangelho é a verdadeira justiça de Deus que se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Mas qual fé é essa que você precisa saber? A fé é a fé no Evangelho, a fé em Jesus Cristo verdadeiro, o que está expressado na Bíblia, o que nós conhecemos através do testemunho daqueles que andaram com Ele e viram Ele ressuscitado, viram Ele ascender e subir para os céus. Esse mesmo que aqueles que disse que não pôs, que pode se conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Sim, entre eles também. Deus se manifesta porque Ele se manifesta através da sua criação. Disse, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divinidade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. O mundo que quer negar a criação, o mundo que diz que você é fruto do acaso, do nada, é o fruto de uma explosão que virou você. É isso, o fruto que do caos houve alguma coisa, houve ordem. Tudo contrário, que as leis que nós vemos na física nos dizem exatamente o contrário. Que algo vem da ordem para o desordem, não do caos para a ordem, não do nada se fez tudo, mas sim do Deus único e verdadeiro, aquele que tem todo o poder. Ele com sua palavra criou todas essas coisas, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se oscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram, e isso é mais importante, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou às suas infâmias, à sua impureza, pelos seus desejos do coração dele. Os entregou a seus próprios desejos para desonrarem o seu corpo entre si. Meus queridos irmãos, simplesmente Deus já falou o que ia acontecer, o que eles já foram entregues. Mesmo aqueles que se dizem que são crentes, eles só podem ser crentes se conhecerem, se falarem do verdadeiro Jesus. Cuidado quando você, ou na tua igreja, ou em qualquer lugar, pregarem outro Jesus, que não seja aquele que a Bíblia fala que ele é, o verdadeiro, o único, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, aquele
que nos salvou, aquele que veio para morrer em teu lugar e em meu lugar. Esse único e o verdadeiro. Eu deixo essa palavra com vocês e que Deus os abençoe. Abra o seu entendimento e cuidado para que você não seja entregue às tuas infâmias, às tuas corrupções. Mas vamos deixar e glorificar o Deus verdadeiro e incorruptível. Em nome de Jesus, essa é a mensagem para hoje. Amém. Um abraço.